Vamos chamar Janaína, nossa palestrante Janaína Beren Cardoso. A palestra dela, Como transformar a pesquisa científica em produtos para o mercado, é um tema mais do que importante, instigante para a gente. Desde ontem a gente está falando isso aqui, quando teve a palestra de Open Innovation, né? Eu acredito que a gente vai ouvir aí a Janaína falar sobre os desafios, né? Oportunidades, e inclusive parceria com a Fundação de Apoio, o que isso traz. Então, Janaína, a palestra é sua. Muito obrigada, bom dia a todos. Me sinto muito honrada em estar nesse ambiente com pessoas tão relevantes para a saúde, principalmente, né, mas a pesquisa de uma forma geral no nosso país. Realmente eu me sinto lisonjeada. Agradeço, né, a Biomanguinhos e Fiocruz, nos nomes do professor Dr. Maurício e Dr. Rodrigo, pelo convite. O meu objetivo aqui hoje é falar um pouco dessa jornada que vem aos últimos 15 anos, onde eu venho tentando criar um ambiente propício para a gente deixar o mundo melhor do que o mundo que nós recebemos. E, para mim, isso passa por levar ciência para o mercado. Então, ao longo dessa jornada, foram mais de 5.000 projetos avaliados, tentando, de alguma forma, fomentar esses projetos, utilizando parcerias com empresas, mais de 200 startups que foram, de alguma forma, avaliadas e aceleradas. Criei também 4 negócios, fiz alguns benchmarks em pelo menos 15 países pelo mundo, tentando identificar essas melhores práticas que a gente pudesse trazer para o nosso país, e 2 filhos no meio desse caminho, que eu acho que foi o meu maior, o maior projeto, assim, com as variáveis mais incontroláveis, mas que, de alguma forma, me ajudam com uma autonomia de existir, assim, para eu poder peregrinar pelo mundo, tentando trazer essas melhores práticas para a gente mudar realmente o nosso país. Bem, eu vou tentar, então, trazer um pouco de como foram essas experiências, seja no mundo de startups, de aceleração de novos negócios, seja junto a grandes empresas, tentando fazer parcerias para alavancar desenvolvimentos cooperativos, com universidades também, utilizando, por exemplo, a Lei do Bem, seja em universidades e centros de pesquisa, tentando alavancar projetos também de pesquisa básica, mas no momento em que o pesquisador quer fazer pesquisa aplicada e levar esse produto para o mercado, a gente criar os mecanismos que são necessários para isso acontecer. Bem, a Fundep, então, eu estou recentemente na Fundep, um lugar que eu identifiquei como um grande potencial de alavancar essas pontes e conexões que são necessárias para se fazer a ciência chegar até o mercado, como fazer essas conexões que viabilizam, através de uma desburocratização de processos, criação de uma estrutura, inclusive de instrumentos jurídicos que permitam parcerias consolidadas, utilização de espaços compartilhados, venda de serviços. A gente tem um know-how, se a gente for avaliar aqui quanto de produto, serviço que poderia ser ofertado para o mercado, acho que a gente tem uma riqueza que é intangível aqui dentro só desse auditório. Então, nessa lógica, o que nós estamos tentando criar, são esses mecanismos, e não poderia ser um momento mais propício que é esse do decreto, que regulamenta o marco legal, com o objetivo realmente de desburocratizar todas as parcerias que podem se dar e trazendo esses instrumentos de como realmente efetivar esses contratos de parcerias. Bem, a Fundep, ela é mais do que gestão financeira de projetos, ela oferece soluções em gestão estratégica de recursos para a inovação. Então, esses recursos podem ser financeiros, podem ser humanos, em capital intelectual, no momento que a gente possibilita o pagamento de bolsas, pode ser utilização de espaços compartilhados com infraestrutura, enfim, tudo que for necessário para se desenvolver pesquisa, ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Dessa forma, oferecemos, então, uma gestão de projetos de uma forma sistematizada, estruturada, com ferramentas que facilitam todo o acompanhamento do projeto ao longo do seu desenvolvimento. Temos também uma área de atuação que atua com empreendedorismo e inovação, pois acreditamos que, mais do que o desenvolvimento da pesquisa, nós precisamos também criar mecanismos de qualificação de profissionais, aqueles que querem empreender seus próprios negócios. Então, a gente tem uma área para pré-aceleração, aceleração e também investimento em novos negócios, e a parte de captação de recursos. Esse é o principal recado que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Existe muito recurso disponível.
Então, a gente escuta muito que os recursos estão escassos, que os recursos estão disponíveis. Existe muito recurso disponível. Nós precisamos saber onde esse recurso está e como acessá-los. Então, nessa missão, nós temos recursos nacionais, nós temos recursos internacionais, vários acordos bilaterais que estão sendo traçados com o nosso país, e tem, principalmente lá fora, muito recurso de subvenção econômica. Então, além dos recursos já conhecidos tradicionalmente para pagamentos de bolsas, a gente tem projetos financiados pela Embrapi, a gente tem programas que fomentam essas parcerias entre universidade e empresa, como o Funtech, por exemplo. Temos também muito recurso privado que pode ser utilizado. Então, o objetivo de também trazer essas possibilidades de parcerias com recursos privados é mais do que levar soluções demandadas pelo mercado, mas trazer um nível maior, um volume maior de recurso privado que possa nos ajudar a fomentar o desenvolvimento, por exemplo, de soluções na área de saúde para o SUS. Então, nós temos um teto orçamentário, quando falamos de recurso público, que realmente ele existe, mas se a gente considera todo o recurso privado que pode ser utilizado para esse desenvolvimento, não que seja infinito, mas chega a um infinito inumerável. Então, a gente aumenta consideravelmente a possibilidade de aporte de recursos para esses desenvolvimentos. A Fundep hoje ela está presente em todo o território nacional. São mais de 20 instituições apoiadas. Ontem, inclusive, foi firmado um convênio, ainda não posso divulgar, porque precisa ser publicado no Diário Oficial, mas em breve teremos novidades aqui também no Estado. Então, nós estamos ampliando cada vez mais a nossa atuação, tentando nos colocar como possíveis solucionadores. Nós queremos ajudar no processo para que vocês possam, de fato, concentrar no que é o core de vocês, que são as pesquisas. Então, no momento em que vocês têm uma liberdade de poder aprofundar nas pesquisas, a gente tem a nossa missão de buscar formas de viabilizar para que ela ocorra, seja buscando recursos, parceiros, enfim, o que for necessário para essa viabilização. Aqui tem alguns dos mais de 400 parceiros que nós temos no Brasil e no mundo, que, de alguma forma, também podem ajudar a alavancar essas pesquisas, e que nós estamos também como pontes, como conexões possíveis para que vocês possam acessá-los. Alguns números, então, do ano passado foram em torno de 3.400 projetos que foram gerenciados, e desses projetos, algo em torno de 500 milhões movimentados para o desenvolvimento dessas pesquisas. E cerca de 60 milhões em importações. Então, nós temos uma capacidade muito grande de realizar a importação de qualquer tipo de produto, seja de um navio ou de um camundongo, para poder realizar determinada pesquisa. Então, a gente sabe todas as especificidades que são necessárias para esse processo de importação. Então, a gente tem equipes, profissionais especialistas nessa área para poder ajudá-los nesse processo, garantindo que isso vai chegar dentro do tempo que é hábil. E quase 100 mil itens adquiridos também no mercado nacional. Somos certificados pela ISO, inclusive esse mês a gente está no processo de recertificação, conforme a última norma, e essa nossa expertise, então, permite que a gente possa mandar para todos os continentes, e trazer de todos os continentes que forem necessários, para poder, inclusive, viabilizar essas parcerias que podem se dar, seja com outras instituições públicas ou privadas, para fomentar o desenvolvimento de determinada pesquisa. Algumas das nossas unidades de negócio e iniciativas também, como eu comentei, nós temos a Fundepar, que é a Fundep Participações, que tem o objetivo também de fomentar a pesquisa. Mais do que só fazer a gestão desse recurso, estamos aportando recurso para que a gente ajude a viabilização desses projetos. Então, agora, acabamos de lançar um fundo chamado Seed for Science, que tem o apoio, então, de instituições governamentais e privadas. E ele inicia, num primeiro momento, com 30 milhões, mas que a gente tem a possibilidade de ampliar esse fundo para que a gente possa aportar em projetos que saem, principalmente, desse movimento da pesquisa, para que eles possam virar startups e spin-offs quando for o caso. O Lemonade, ele é o nosso programa de pré-aceleração de startups. Nós já estamos na 10ª edição do Lemonade, e mais de 200 empresas já passaram por lá.
Então, mais do que só alavancagem de negócios, o que nós buscamos fazer é qualificação de profissionais. Mais para frente, eu vou trazer alguns dados de alguns estudos, e a gente vê que tem muita competência técnica desenvolvida, mas muitos profissionais acabam saindo da própria graduação, de programas de especialização, mas sem uma competência gerencial. Então, não adianta a gente só fomentar a criação de novos negócios, mas não termos profissionais qualificados no que diz respeito a levar um negócio adiante. Então, gerir um negócio tem todas as nuances. Eu até brinco que empreender no Brasil não é para iniciantes, a gente tem muitas barreiras técnicas e tarifárias, inclusive, que podem, de alguma forma, inviabilizar os projetos, e a gente sabe que os níveis de assertividade das empresas hoje no Brasil, a gente tem em torno de 75% a 80% de falência de negócios antes do 2º ano de vida. Então, o que a gente busca é qualificar esses profissionais para que eles possam estar mais preparados, e não adianta ter uma ideia maravilhosa se o profissional não tem a capacidade de executá-la e levar adiante. Então, para poder prepará-los. A Tecmol é o nosso programa de aceleração. Então, empresas que se destacam nesse processo de pré-aceleração, mas não somente dessa fonte, de outros programas também de pré-aceleração, têm a possibilidade, então, de passar por um programa onde essa alavancagem vai se dar. Existe um aporte inicial de seed money para que possa alavancar esse primeiro momento da empresa, e ela, então, possa ir para o mercado de uma forma mais amadurecida. E o Biotech Town, que é uma iniciativa mais recente, que vai ser inaugurada agora em junho, que tem esse objetivo de ser um espaço também de compartilhamento, de uso. Então, mais do que só um co-work, laboratórios que possam ter estruturas compartilhadas para evitar a alocação de recursos diversos para a compra de uma mesma estrutura. Então, já fica também cenas dos próximos capítulos, em breve vocês vão ter mais notícias sobre o Biotech Town também. Entrando especificamente nos principais desafios e oportunidades para se empreender, principalmente em ciências da vida, tem 2 estudos que eu gosto muito, e analisando um pouquinho para trazer as informações para você, eu gostaria de citar. Ontem os colegas estiveram aqui, da Biominas, a Liliane. Então, um desses estudos foi desenvolvido com a Price e o outro foi desenvolvido com o Sebrae, com o objetivo de fazer esses diagnósticos e trazer esses principais pontos para a gente poder pensar. Inclusive, um dos meus negócios que eu criei nos últimos anos, de forma proposital, foi um negócio de ciência da vida, porque, ao longo dessa existência, as pessoas falam assim, mas você nunca criou um negócio de ciência da vida e você não sabe das mazelas e dos desafios. Então, hoje eu tenho um negócio de ciência da vida, eu sei exatamente como que é o processo de licenciamento de uma tecnologia numa universidade, como que a gente faz todos os protocolos e testes, a regulamentação junto aos órgãos competentes, MAPA, Anvisa, os custos, enfim, tudo que é necessário para se colocar um negócio de pé. Então, a ideia é justamente trazer um pouco dessa experiência, e lógico que eu quero também que o meu negócio seja exitoso, mas que a gente possa compartilhar essas experiências e, pelo menos, os erros que foram cometidos por empreendedores anteriores, a gente cometa erros diferentes. E que a gente aprenda com esse processo para que a gente possa ter negócios mais exitosos. Bem, pensando na concentração de empresas por estado, nós observamos que grande parte das empresas estão realmente na região sudeste. Então, principalmente São Paulo, Minas, e destas empresas focadas em biociências, 271 empresas, que são a população total, 143 são de biotecnologia. Então, a gente tem aqui a possibilidade, inclusive, de vários negócios que podem nascer, ou vários produtos. Porque eu acho que, quando a gente pensa na geração de valor com um determinado desenvolvimento, em alguns casos se justifica a geração de um novo negócio, mas, algumas vezes, é a geração de um novo produto ou de um novo processo que pode, de alguma forma, gerar valor e chegar até a sociedade. Pensando no perfil das empresas, a gente observa que cerca de 30% dessas empresas elas atuam com saúde humana. E os outros 30% mais relevantes elas estão focadas em agronegócio. Os outros 40% estão dispersos entre outros desenvolvimentos, mas a gente tem 60% focado em saúde humana e agronegócio. Quando a gente analisa o perfil dessas empresas, a gente tem aqui que mais de 60% dessas empresas ainda são muito novas. Elas têm menos de 10 anos de vida. Então,
a gente poderia dizer que, basicamente, são empresas recém-criadas. 10 anos pensando em ciência da vida ainda é um tempo muito curto, né? Então, nós temos grande parte dessas empresas, e até 2 anos, aqui, se a gente colocar de até 2 anos e até 5 anos, são muitas startups, mais de 40% dessas empresas, e que demandam uma atenção especial, porque todos os riscos inerentes e os investimentos que são necessários para se colocar esse negócio de pé são muito altos. Então, no Brasil, nós temos pouquíssimos fundos de investimento, por exemplo, focados em aportar recursos em negócios de ciências da vida, porque são investimentos de longo prazo, são investimentos que têm um risco muito elevado e, como vocês sabem muito melhor do que eu, as chances de não resultado também ela é uma hipótese, né? Então, a gente tem hipóteses que precisam ser testadas e não existe essa afinidade muito grande ainda no Brasil de se fomentar projetos, principalmente nessa área, né? Quando a gente pensa no modelo de negócio, esse é um slide que eu gosto muito, porque ele fala o seguinte: 66% das empresas elas estão focadas na comercialização de produtos desenvolvidos internamente, né? E os outros 62%, e 62% ainda, né, dessas empresas, que alguns coincidem, né, com esses que desenvolvem produtos internamente, focados na prestação de serviços. Ou seja, ontem nós falamos, né, sobre o Open Innovation, discutimos todas as oportunidades que são inerentes desse tipo de parceria, só que ainda o perfil das empresas focadas em biociências estão muito voltadas para dentro. Então, as pessoas estão pensando no desenvolvimento que ele pode se dar com todas as etapas realizadas internamente. Isso aumenta consideravelmente o nível de investimentos que é necessário e o tempo de colocação de produtos no mercado. Então, se nós pensamos em um outro formato, onde, em alguns países que se destacam, né, com relação a desenvolvimentos nessa área, um dos grandes pontos é o Open Innovation, que permite que a gente tenha maior velocidade no lançamento de produtos e menor custo, né, também para esse desenvolvimento. Então, talvez essa seja uma das explicações pela qual a gente não, apesar de ter um nível de desenvolvimento muito grande no Brasil, talvez os valores de receita não acompanhem na mesma velocidade. Então, acredito que, realmente, se a gente, cada empresa privada, cada laboratório de ICT, ele quiser ter uma estrutura completa, independente, autônoma, sem considerar o que os potenciais parceiros poderiam aportar e complementar, realmente a nossa competitividade vai estar cada vez menor. Então, fica esse slide também para a gente poder pensar em qual nível, inclusive, como foi colocado ontem, a necessidade de cada um conhecer não somente profundamente os seus trabalhos em desenvolvimento, mas também o do laboratório vizinho, o da unidade vizinha, para que a gente possa complementar essa estrutura, nessa estrutura física, mas também uma estrutura e complementariedade de competência e expertise para esse desenvolvimento. Quando a gente fala também, né, na criação desse ambiente do ecossistema de inovação, tem 4 pilares que eles são fundamentais para o lançamento de negócios, né, de empresas ou mesmo de produtos, se a gente for pensar de uma forma mais específica. Então, o primeiro deles é a propriedade intelectual. Então, hoje nós sabemos que, apesar de toda a regulamentação que o decreto que recentemente nos traz, né, e desburocratiza muito desses processos, ainda há um longo prazo para concessão de patentes quando comparamos com outros países, né? Uma vez que estamos competindo globalmente, não podemos pensar só, né, em que estamos melhorando, mas estamos melhorando quanto em relação aos nossos principais competidores, né? Então, ainda temos um tempo muito grande até essa concessão. A legislação ainda ela é restritiva com relação a alguns critérios de patenteabilidade, há alguns entraves referentes ao acesso de biodiversidade, e, em alguns pontos, a regulamentação ela cria obstáculos e barreiras, né, para que a gente possa avançar. Então, além disso, desconfigura um pouquinho. Além disso, a parte de políticas públicas que possam fomentar o desenvolvimento de tecnologias de uma forma mais integrada, mais focada nas vocações, nas demandas tecnológicas do próprio país,
que tenhamos, então, capital e infraestrutura necessários para que esses desenvolvimentos aconteçam de uma forma estruturada. O que nós vemos muito também são, às vezes, sobreposição de esforços e alguns gaps que ainda ficam quando a gente avalia todo o caminho que deve ser trilhado, por exemplo, uma startup. Então, a gente tem muitos fundos de investimento pensando em venture capital, mas quando a gente pensa lá no início, que é o seed money, ou, às vezes, o recurso de subvenção econômica para o desenvolvimento da pesquisa, ainda há um gap que precisa ser resolvido. A parte de recursos humanos especializados, né, ambiente de negócio e suporte empresarial. Quando avaliamos, né, em relação a 15 anos atrás, por exemplo, quando, né, me inseri nesse ambiente, não existia nenhum termo startup, né, na época ainda era empresa de base tecnológica. Os mecanismos que nós temos hoje ainda não existiam, não se falava em venture capital, em seed, incubadoras, aceleradoras de empresa. Tudo isso ainda era muito internacional, né, assim, só existia em alguns países que se destacavam. Então, temos um longo caminho pela frente, mas já avançamos muito. Nós já temos um avanço em relação ao que éramos há 15 anos atrás, e essa estrutura está cada vez mais formalizada e cada vez mais forte para que possa atender a essas demandas, desde o desenvolvimento da pesquisa dentro de uma ICT até que esse negócio caminhe para o mercado. E também, quando não é o caso de virar uma spin-off, para que essas relações entre ICT e empresa possam se dar de uma forma mais harmônica e orgânica. Quando falamos também do outro pilar que é necessário, em termos de recursos humanos, o que nós vemos é essa questão de que, tecnicamente, nós temos profissionais com uma competência que ela é incontestável, mas muitas pessoas acabam gerando negócios sem ter uma competência do próprio negócio. Então, quando você vai falar no planejamento estratégico, fazer cálculos de previsões de investimento, então, teve um caso que eu estava avaliando uma determinada startup para entrar num programa de aceleração, foi até um caso que foi citado também ontem, assim, R$5 mil para você desenvolver todo um protocolo de testes. Já teve casos de empresas de falar que, com R$50 mil, tem um produto de diagnóstico no mercado. Então, a gente sabe que existe uma certa, até, irresponsabilidade, no sentido, né, que a pessoa não conhece sobre aquele negócio para poder colocá-lo de pé. Então, há necessidade de uma complementariedade dessas competências para que o negócio, além de, tecnicamente, ele ser muito forte, o negócio também possa se sustentar. E aí, em termos de capital, que é necessário, sempre que eu falo, né, que existe recurso disponível, eu vejo uma inquietação nas cadeiras, as pessoas, mas onde que está esse recurso? Então, realmente, o recurso está disponível. Mais de 30% do orçamento que foi disponibilizado no ano passado voltou para os cofres públicos. Por que esse recurso voltou? Se voltou, é porque está sobrando, de alguma forma. Então, o que fica é a pergunta, como podemos acessar esses projetos? Nós temos feito um trabalho muito forte junto a alguns pesquisadores que estão mais ávidos por esse suporte, dentro das instituições que são apoiadas pela Fundep, no sentido de entender todas as linhas temáticas e competências que esse pesquisador tem o desejo de atuar, e, a partir disso, a gente cria uma gestão estratégica desse recurso para poder perenizar a entrada com que o recurso acontece e não fazer a interrupção da pesquisa. Então, seja em determinados momentos buscar um recurso de bolsa, seja em determinados momentos buscar um recurso da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Às vezes, esse recurso ele vem, sim, de uma parceria potencial com uma empresa privada que aporta um determinado recurso, por exemplo, Embrapi, Lei do Bem. Às vezes, ele vem de fora, de um acordo bilateral que existe entre países. Então, existe o recurso, é só a gente conhecer as fontes de onde esse recurso está e nos planejarmos, porque também o recurso ele tem um tempo, mínimo entre a submissão do projeto e a liberação do recurso, mas ele está disponível. Então, dá para traçar esse caminho de uma forma a se planejar e evitar a interrupção da pesquisa e a garantia de que isso vai gerar um produto ou um novo processo. Esse slide que traz algumas linhas de desenvolvimento e mecanismos de financiamento, apesar de ele ser baseado num modelo americano, cada vez mais o Brasil tem se inspirado nesse formato para poder trazer uma abordagem de que as empresas... Não tá, enfim...
de que as empresas, num determinado estágio de desenvolvimento, ela demanda de um tipo de capital específico que não necessariamente os que estão disponíveis, por exemplo, de subvenção econômica. Há necessidade de alguém que concorde correr o risco e aportar os recursos que são necessários numa fase em que o risco ainda é muito elevado, que o projeto ainda está pouco estruturado para que ele possa avançar até ele chegar numa segunda fase, por exemplo, de validação de um MVP ou de um protótipo ou de um piloto desse produto que vai ser gerado. Então, de acordo com o risco, né, o estágio inicial da empresa, o risco ele vai diminuindo consideravelmente, né, à medida que você vai validando esses projetos, mas também a necessidade de recurso que é necessária para a gente fazer o scale-up dessa produção também vai aumentando na mesma proporção. Em termos de receita, as empresas que não faturam ainda no Brasil representam 19%. Então, imagina, nós colocamos inicialmente que o maior percentual de empresas são startups. E aqui a gente está dizendo que essas empresas não faturam. Então, como sobreviver nesse ambiente, num primeiro momento inóspito, né, onde nós temos uma necessidade de recurso, inclusive para o profissional se manter nesse negócio? Então, a ideia é que cada vez mais possamos ter mecanismos, inclusive, né, públicos e privados, para que a gente possa fomentar o desenvolvimento dessas pesquisas, principalmente em ciências da vida, que tem essa peculiaridade de altos investimentos e de longo prazo para retorno, para que a gente possa ter, de fato, soluções com inovações mais disruptivas. E, nesse caso, eu vejo o papel das conexões e parcerias cada vez mais relevantes. Então, por exemplo, o desenvolvimento de projetos, né, em parceria com uma instituição como o Biomanguinhos, como o Fiocruz, ele tem essa possibilidade, e eu recebi ontem, de uma forma muito feliz, a notícia do edital de vocês, a abertura de possibilidades de uma startup, de uma empresa de fora, trazer uma solução para que vocês possam apoiar o desenvolvimento. Esse é o caminho. Eu acho que essa é uma saída em que todos cooperando em prol de um mesmo objetivo, a gente consegue alcançar, de fato, o desenvolvimento de produtos e soluções que podem beneficiar e agregar valor para a sociedade. Então, pensando em algumas perspectivas e desafios principais que nós temos, a gente tem 3 pontos que devem ser levados em consideração. A captação de recursos financeiros. Todas as pesquisas que são feitas, o ponto mais falado, né, sempre, 100%, é a questão da captação de recursos como um grande obstáculo. A exploração de novos mercados. Então, no momento em que as pessoas começam a pensar em possibilidades, seja de lançamento de produtos mais disruptivos ou na internacionalização da sua atuação, essas são possibilidades que ampliam as chances de êxito de um determinado negócio. Poucas pessoas sabem como atuar nesse sentido, né? Atuar além fronteiras ainda é algo que é colocado como um grande desafio, principalmente por startups que são geradas, né, e, às vezes, até mesmo por pesquisadores que estão muito habituados a desenvolver determinadas pesquisas focadas muito em um determinado território. E um terceiro ponto é essa ampliação da infraestrutura das empresas, e, mais uma vez, aqui eu ressalto a questão do compartilhamento de espaços, e fiquei também, mais uma vez, eu acho que é esse o caminho, no momento em que uma determinada instituição oferece e cede seu espaço gratuitamente, né, como foi colocado, para que possam ser desenvolvidas pesquisas de forma conjunta. É o win-win, todo mundo ganha no final das contas, né? Não adianta, se eu tenho uma limitação com relação à compra de um determinado equipamento, que ele é muito caro, enquanto eu não consigo recurso para aquele equipamento, eu posso utilizar o de um laboratório que é vizinho. Então, eu vejo muitos recursos que são utilizados, um mesmo recurso, né, público que fomenta determinadas pesquisas e que, às vezes, é para ter um mesmo produto final. Então, eu vi recentemente 3 instituições que estavam submetendo projetos para poder realizar uma determinada pesquisa. Eu falei, gente, mas eu já vi esse relatório antes, por que não compartilhar os resultados daquela pesquisa que foi realizada anteriormente? Então, no momento em que a gente integra as nossas ações e fazemos esforços de uma forma direcionada, coordenada, esses recursos, né, eles vão cada vez sendo mais bem utilizados, e essa escassez aparente que nós observamos no mercado, ela vai sendo eliminada.
Então, as oportunidades que são levantadas por esses estudos são cooperar para crescer. Então, tudo passa por cooperação, open innovation, compartilhamento, venda de serviços, né, e tudo que assim, não existe um caminho que não passe por isso, pelo menos nessa nossa fase de estruturação de políticas mais consolidadas, né? Tanto políticas públicas quanto internas de cada instituição. Né? Vocês estão nessa fase de desenvolvimento de uma política de inovação muito sólida e aquele funil, né, que foi desenvolvido por vocês junto com a professora Akira, doutora Akira. Então, assim, isso é fundamental para o desenvolvimento. Uma visão macra de onde estamos, onde queremos chegar, né, a partir de gaps que são identificados, seja de competência, seja de estrutura, organizar tudo isso de uma forma sistematizada para poder utilizar melhor as estruturas existentes, né, e pensando nas estruturas que vão além da instituição específica, mas em termos de ambiente e território nacional, onde nós podemos ter determinadas parcerias em desenvolvimento. Né? Então, esses tipos de parceria vão desde interação com universidades, licenciamento, marketing, distribuição e vendas, co-desenvolvimento, joint ventures, fusões e aquisições. E aí, quando a gente pensa no sentido das empresas de biociências, hoje elas têm barreiras e desafios como, por exemplo, conhecimento regulatório em relação à propriedade intelectual, conhecimento do mercado, escassez de recursos, iniciar e expandir essas atividades de comercialização, enquanto a gente tem aqui competências ligadas às empresas de médio e grande porte e também de instituições como o próprio Biomanguinhos, com um conhecimento regulatório muito forte e que podem ajudar nesse processo de entendimento de quais são os critérios e os principais passos a se seguirem para uma regulamentação de um produto. Eu, como tendo criado uma empresa na área de biociência, eu sofri muito até entender como que o processo se dava de regulamentação, quais eram os passos para serem seguidos. Quando a gente vai até os órgãos reguladores para entender, os processos ainda não são muito claros, né, de quais são os passos. Então, ter esse apoio aqui ele é fundamental nesse primeiro momento e cada um oferecendo a sua expertise de forma complementar à do outro. Eu acho que com isso todos ganham. Né? E aí a gente tem aqui algumas competências como domínio de plataformas tecnológicas, e aí mais do que criar spin-offs e gerar startups, o que nós precisamos é utilizar os modelos de startups em termos de agilidade, escalabilidade, replicabilidade dentro dos nossos dia a dia. Né? Então, para que a gente possa cada vez mais utilizar esse mindset mais do que só a criação de um novo CNPJ. Como, né, foi colocado ontem, podemos falhar mais rápido, dentro do que é possível falhar, né, porque realmente quando chega num determinado nível da pesquisa, a falha não é mais uma opção, e realmente eu concordo com isso, que aí vem toda a responsabilidade, e principalmente atuando na área de saúde, mas ainda existe um momento onde é possível se fazer esse desenvolvimento de forma cooperada e ampliar, né, a possibilidade de negócios e resultados exitosos. E aí, então, para falar um pouquinho como que a gente tem feito isso, né? E aí foram várias conexões realizadas. O governo de Minas, no ano passado, me deu um prêmio, fiquei muito feliz. Assim, foram mais de 3.000 conexões realizadas que geraram alguma oportunidade de negócio de alguma forma, seja na aceleração de startups, seja conexão entre grandes e pequenas empresas. Enfim, então, como levar ciência para o mercado é um desafio que cada um de nós temos. Né? E, ao chegar aqui e ver as pessoas comentando e tão abertas para esse tipo de conexão, me deixa muito feliz. A doutora Lourdinha comentou, né, assim, mais do que, talvez eu não consiga ver os frutos, né, e colher os frutos desse ambiente um pouco mais fértil, né, para a gente poder ver isso tudo acontecendo em toda a sua potencialidade, pelo menos uma pedrinha para a pavimentação desse caminho a gente está deixando. Né? Então, se cada um de nós fizermos, né, os desenvolvimentos, estivermos abertos para esse tipo de parceria, compartilharmos, né, os resultados de nossas pesquisas dentro da estratégia, né, do desenvolvimento daquele produto, daquele processo, certamente, né, todos nós ganharemos com isso. Então, dentro dessa lógica de entendimento, eu me coloco à disposição para a gente conversar com as pessoas. Já tive conversando com algumas pessoas desde ontem aqui, no sentido de
como podemos estruturar um processo sistematizado, onde nós avaliamos todas as competências, expertise, tecnologias da instituição, pensando especificamente aqui no caso, né, Fiocruz Biomanguinhos, e a gente possa criar vitrines tecnológicas, dentro de uma lógica de, se já temos um produto, uma patente que já está no estágio de comercialização, e há o interesse efetivo que isso se dê, como a gente pode fazer para disponibilizar isso para o mercado? E aí, fazendo caminhos anteriores a esse passo. Às vezes, eu tenho uma competência, uma expertise que pode gerar o desenvolvimento de uma solução para o mercado. Então, como também responder a essas demandas que são colocadas pelo mercado, para que, mais do que a gente fazer tech push, né, que é fazer aquele desenvolvimento da pesquisa, depois buscar um determinado cliente ou usuário dessa tecnologia, e num outro sentido de market pool, que é quais são as demandas tecnológicas que nós temos hoje no mercado, para que a gente possa buscar competências e expertise para esse desenvolvimento, né? Então, essa é uma possibilidade, e aí já tem alguns estudos, né, algumas pesquisas sendo feitas com algumas empresas que já se disponibilizaram em abrir as suas demandas tecnológicas, com a possibilidade de que outras instituições de pesquisa possam ser as solucionadoras destes problemas. Então, ir avaliando a partir desse portfólio, desse pipeline de oportunidades que vocês têm, dentro de uma estratégia, né? Eu acredito que, assim, algumas pesquisas realmente, elas, para se gerar inovações mais disruptivas, tem que se focar em pesquisa básica, sem uma determinada aplicação num primeiro momento, mas aqueles que têm a intenção de desenvolver pesquisa aplicada, que eles tenham os mecanismos necessários para se colocar esse produto no mercado, seja como um produto, como uma spin-off, independente de qual seria esse formato. Então, esse mapeamento de competências e expertise, a partir também dessas oportunidades nacionais e internacionais de fomento que podem ser identificadas, casadas com uma demanda do mercado, a gente consegue traçar um caminho de desenvolvimento onde o recurso deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma solução. Porque nós temos recursos privados, nós temos esse mapeamento de oportunidades de fomento no nível nacional e também de fora, e, com isso, a gente consegue construir, né, uma solução que tem esse caminho mais bem desenhado. Então, a solução, né, muitas pessoas, quando eu apresento esse quadro, falam assim, nossa, mas é simples assim? É simples assim, né? No momento em que a gente pensa que existem soluções muito mirabolantes, na verdade, é só uma sistematização de informações que nos permite conhecer-nos melhor, cada um conhecer mais a sua instituição e, a partir disso, levantar quais são essas oportunidades que podem ser geradas a partir de um gap que eu possa ter internamente e buscar essa solução no mercado. Então, essas conexões, realmente, elas facilitam a realização desses projetos e nos ajuda no desenvolvimento de produtos de forma mais assertiva, né? Bem, dessa forma, né, nós temos essas soluções e oportunidades que são resolvidas. Eu tentei cumprir o meu prazo aqui, mas a gente poderia discutir sobre isso durante semanas e meses, trocar um pouco mais compartilhar um pouco mais dessas experiências que foram geradas. Então, eu me coloco à disposição de vocês. Eu tenho certeza que juntos nós somos mais fortes. E tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que é: uma mente que abre uma nova janela jamais retorna ao seu tamanho natural. E eu acho que é esse o pensamento que nós precisamos ter, né? É possível, sim, né? Podemos, sim, e juntos a gente consegue caminhar cada vez de forma mais integrada, mais robusta, mais fortalecida, e posicionamos o nosso país num outro patamar de geração de conhecimento e de inovações, e que não só de exportação de commodities, né? Gente, muito obrigada. Então, fico à disposição. Obrigado, Janaína. Pelo menos mais alguns minutos a gente vai poder debater aqui o assunto. Enquanto organiza aí as perguntas, eu queria fazer um comentário rápido. Parabéns pela excelente palestra. Esse assunto, né, a gente tratando aqui de desenvolvimento, inovação nessa área, o enfoque que você dá na área de biociências, né, que é muito complexo, isso a gente discutiu aqui ontem, né, acho que é a área mais complexa que tem para a gente fazer inovação, né, e você colocou aí alguns dos desafios, a área de propriedade intelectual, a área de
regulação, né? Então, uma série de desafios que a gente tem. E eu queria dizer, né, acho que você traz aqui uma oportunidade grande, que é o apoio que uma instituição como a Fundeb pode dar para esse processo. Né? Eu sou testemunha disso, enquanto fui dirigente da Fiotec, eu testemunhei, tivemos muito próximo da Fundeb, eu testemunhei o nível de organização da Fundeb, talvez a fundação de apoio mais organizada que a gente tem no país. E nós tentamos, em colaboração com a Fundeb, trazer alguns desses instrumentos, algumas dessas ferramentas para a Fiotec. O Pedro Barbosa estava aí, era vice-presidente na época, apoiou, ajudou muito, mas a gente não conseguiu passar isso na Fiocruz, né? Então, quer dizer, a Fiocruz perdeu bastante tempo, aí a gente já podia estar bastante avançado num apoio da Fiotec nesse mesmo sentido aí. Lamentavelmente, a gente não conseguiu progredir como a gente queria. Mas eu acho que o que você traz aí como uma ferramenta de apoio ao processo de inovação é bastante importante para a gente. E eu vou abrir para as perguntas. Já tem alguns inscritos. Por favor. Parabéns pela sua apresentação, está clara, bem clara. Eu tenho primeiro uma dúvida, né? Talvez você possa esclarecer. Em relação à região Sudeste, Rio e São Paulo ganha, né, em números de base tecnológica na área biomédica. Eles estão localizados no Ribeirão e São Carlos, é isso? E depois vem Minas, e agora está despontando lá Recife, lá em cima. Né? Mas uma questão, quando você fala que tem dinheiro, esse dinheiro eu acho que é meio virtual. Né? A gente tenta pegar, mas não consegue pegar, e a coisa escapa da mão e não fica nada. E a gente vem tentando fazer isso já há muito tempo e não consigo pegar o dinheiro. E a coisa acaba sobrando. Na área de petróleo, é lógico, você tem muito dinheiro, eu conheço colegas que trabalham em outras áreas, onde é mais fácil a aplicação desse recurso do que na própria área biomédica, onde a gente tem um gargalo enorme em várias maneiras, porque a gente está falando em molécula. Quando você fala em molécula, nem sempre aquela molécula que você vai fazer para um diagnóstico ou para um insumo é patenteável. Você não pode patentear, porque aquilo, se você patentear uma determinada estrutura, aquilo pode ser modificado. Então, ninguém vai comprar a tua patente. Entende? Isso a gente vem aprendendo já há algum tempo, tem discussões nossas lá no CDTS, internamente, onde a gente chegou à conclusão que não vale a pena patentear a molécula, né? Porque ela pode sofrer modificações e qualquer empresa pode produzir aquele insumo. E quando eu trabalhei, por exemplo, na Alemanha, quando a empresa de base tecnológica produz N kits diagnósticos, nenhuma molécula é patenteada, nenhuma. Aquilo é segredo do laboratório, e eles vendem os kits, vendem os materiais, o produto, mas o insumo em si não é patenteado. Então, nós estamos aqui em dois pontos. Você quer mostrar o que você tem, mas você não pode mostrar. E aí você entra para a segunda etapa, tem que produzir o kit ou o dispositivo para você produzir aquilo. E aí, quando a gente vai procurar as agências de fomento, elas querem que aquilo esteja pronto. E você está precisando de dinheiro para desenvolver, não é porque está pronto. E aí começa a dificuldade e a gente acaba ficando no meio do caminho. Né? Isso a gente tem procurado já ao longo do tempo, e, felizmente, agora, esse ano, é que a coisa começou a clarear um pouquinho. Porque alguma empresa se interessou em tentar ajudar a gente. Por exemplo, tem uma empresa americana, tem uma empresa brasileira que está em relação com a gente aqui com o nosso grupo de trabalho aqui no CDTS. Então, a coisa está começando a fazer. Porque ninguém quer colocar dinheiro. Quando eu chego e dizer, eu tenho um produto aqui, olha, funciona muito bem. Ele diz, você patenteou? Eu dizer, mas eu não posso patentear. Não, mas então eu não compro o teu kit. Quanto você quer investir? Aí começa a história da discussão e fica reunião atrás de reunião e a coisa não sai e ninguém investe.
Então, eles querem transformar areia em ouro, de um dia para o outro, e isso não acontece. Na nossa área é muito difícil isso acontecer. Então, a coisa tem que ir gradativamente e você tem que aplicar, saber que tem um risco grande de aquilo não chegar na fase final. Né? E essas empresas, eu acho que são muito poucas. Eu fico contente se tem a Fundep lá, eu vou procurar. Agora, eu quero ver se vai realmente aportar recursos para que aquilo aconteça. Né? Normalmente, para no meio do caminho. Essa é a minha experiência até agora em relação à nossa área biomédica. Não digo outra área, acho que eu sei que existe bastante recurso. Sim, existe recurso virtual também, né? Agora temos as criptomoedas e temos muitas instituições que já estão começando a investir também em pesquisas um pouco focadas em criptomoedas. Uma alternativa, realmente, desde 2014, nós não temos grandes volumes, né, pelo menos não vultuosos, em subvenções econômicas. A alternativa tem sido realmente essas parcerias com empresas. As empresas têm interesse, têm manifestado interesse em desenvolvimentos conjuntos para fomentar pesquisas na área de biociências. Então, no momento em que existem outras alternativas de proteção, que não somente a patente, o próprio segredo industrial, elas têm concordado em fazer esses co-desenvolvimentos. Então, todo o respaldo que deve ser feito, o resguardo que deve ser feito em relação ao instrumento jurídico que regulamenta essa parceria, que é fundamental desde o início. Então, se tem um contrato bem estabelecido com o papel de cada uma das partes, não há problemas futuros. Então, recentemente, né, nós fazemos lá na Fundep um mapeamento diário de oportunidades de fomento para todas as nossas apoiadas. E os pesquisadores recebem, aqueles que desejam, né, eles recebem toda segunda-feira um mapa de oportunidades de fomento. Na semana passada, nós levantamos 38 oportunidades de fomento para se viabilizar pesquisas. 12 oportunidades eram na área de saúde. Então, quando a gente analisa, teve um acordo com o Canadá, no início do ano, era um edital, que ele visava desenvolver pesquisas para kits diagnósticos para doenças infecciosas. E uma das exigências é que tivesse uma parceria entre uma instituição brasileira e uma canadense. Né? E aí era aportado $2 milhões para cada uma das instituições com subvenção econômica. Então, esses recursos existem, e a gente não precisa só olhar para os que são os tradicionais, que a gente busca normalmente. Então, tem recurso da FINEP, tem recurso do BNDES, a própria Fundação de Amparo à Pesquisa, mas a gente não pode desconsiderar essas outras possibilidades. Né? Então, nesse sentido, o que a gente precisa é ter essa gestão estratégica de todas as oportunidades, né, dos recursos existentes. Para que a gente possa, então, planejar o desenvolvimento, porque também você fazer um desenvolvimento que ele tem um longo prazo de duração e daqui a 2 anos eu ter que interromper pela falta de recurso é muito frustrante também, né? Além de todo o recurso que foi gasto financeiro, toda a dedicação que foi empenhada de recurso, capital intelectual também naquele projeto. Então, no momento que você tem todo esse planejamento, né, eu acho que é muito relevante. Eu tive no Canadá o ano passado e participei de uma feira que chamava NEICO. Nesse evento tinham cerca de 500 investidores. Investidores de todo o mundo, muitos chineses, indianos, enfim, pessoas do mundo inteiro querendo desenvolver pesquisas com o Brasil. Então, nós precisamos estar um pouco abertos. Né? Eu, como mineira, posso dizer, nós somos muito desconfiados. Né? Então, a todo momento, a gente fica muito preocupado com relação ao quanto o outro está ganhando. E, às vezes, eu deixo de considerar que eu também ganho. Então, é melhor eu ter 1% de 1 bilhão do que ter 100% de nada. Né? Então, no momento que estamos abertos para esse tipo de parceria acontecer e nos resguardando, principalmente com os instrumentos jurídicos que são necessários, é possível acessar esses recursos. E nos colocamos à disposição para assessorá-los. Okay? E uma coisa também que era experiência nossa lá, é a qualidade dos projetos. Bons projetos têm mais facilidade de chegar a financiamento. Né? Nós temos 3 inscritos aqui, o Marco, primeiro então o Daniel, depois o Marco, depois a Helena. Está com a Helena? Tá. O microfone então, já estava comigo. Vamos lá, Daniel, Helena, depois Meu nome é Daniel Lacerda, sou da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, então parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu tenho 2 perguntas curtas. Né? A primeira eu vi que vocês têm uma carteira expressiva ali de projetos, né?
A minha experiência mostra que boa parte desses projetos se dá nas relações pessoais dos pesquisadores, com ex-alunos, em congressos, o boca a boca de projetos já desenvolvidos. A minha primeira pergunta é, daquela carteira, da parte empresarial daquela carteira, né? Não estou falando dos editais, porque isso também a gente recebe toda semana, e aí o pesquisador tem que fazer todo o projeto novamente, né? Entender o edital, escrever o projeto, assim por diante. Daquela carteira, da parte de empresas privadas, tu poderia citar um exemplo de experiência da Fundep que os agentes da Fundep trouxeram a demanda da empresa privada para o pesquisador? Então, essa é a primeira dúvida. Okay. E a segunda dúvida é, ontem teve a palestra de Open Innovation, e nós fazemos parte da rede de logística da Petrobras. E a Petrobras tinha um modelo bem bacana que tinha alguns problemas, jogava essa demanda na rede de parceiros e os parceiros se organizavam para atender aquela demanda. Vocês têm alguma operação similar na carteira de projetos, junto com a UFMG ou com outros parceiros? Então, são esses dois questionamentos. Um exemplo que eu posso citar é um projeto desenvolvido em parceria com o Boticário, que é uma empresa privada, mas, além desse, nós temos inúmeros outros, né? Então, instituições não privadas, mas que também têm essa conexão para a Petrobras. Nós temos feito captação de recursos para a Secretaria de Saúde, que foge do tradicional. Então, a gente faz submissão para dedução de imposto e renúncia fiscal. Então, a gente está tentando promover outras oportunidades de recurso além das tradicionais. Então, um caso de uma submissão de um projeto que tem a ver com acessibilidade, onde a gente faz a submissão para a Secretaria, e aí a gente vai captar junto a instituições privadas recursos para viabilizar esse projeto. Então, são exemplos como esse de atuação mais ativa que nós temos tentado trazer para fugir dos meios tradicionais que cada vez estão escasseando, né, rareando esses valores. Então, com isso, quanto mais ativo também é o pesquisador no sentido de abrir as competências e expertise que ele possui, mais nós conseguimos contribuir, né? Então, respeitando sempre a postura daqueles que não querem, né, o apoio. Acho que o objetivo é apoiar quem quer ser apoiado também. E, com isso, a gente tem feito um trabalho bem gratificante em termos de retorno de novas oportunidades. Com relação ao mapeamento, nós temos uma ferramenta chamada Somos, e nessa ferramenta são mapeados todos os pesquisadores e respectivas competências que eles têm para poder levar até o mercado. E, do outro lado, nós temos o Financiar, que é um sistema também de mapeamento de oportunidades de fomento, né? E temos parceria com o governo de Minas para poder fazer o mapeamento junto às instituições privadas, né? Quais são as demandas tecnológicas que essas instituições possuem, para a gente tentar fazer esse match, né? Esse casamento de possibilidades de solução. E estamos construindo agora uma ferramenta que integra tudo isso, para que, por exemplo, o pesquisador, no momento em que ele quer saber quem seriam potenciais usuários, beneficiários dessa solução, ele já consegue buscar isso de uma forma mais robotizada, automatizada, né? E aí envolve machine learning, e a gente está contando também com desenvolvimentos e vamos buscar, inclusive, recursos, por exemplo, em Embrapi, para desenvolver a ferramenta, né? Então, o que nós queremos é usar todas as oportunidades de recursos disponíveis para alavancar, seja a inovação interna na nossa instituição, seja nas das instituições apoiadas. Nós temos um problema de horário, porque a Janaína vai pegar um avião daqui a pouco, e aqui no Santos Dumont, mas ela não pode perder o avião. Nós temos aí a Helena, o Marco, o doutor Aquino inscrito, não temos que ser rápidos nessas perguntas, e para dar tempo aí, temos mais 10 minutos no máximo. Janaína, vou tentar ser breve. Parabéns pela apresentação, foi muito animadora. E se a gente pudesse implementar isso no nosso dia a dia, talvez a gente conseguisse ser mais rápido. E uma das coisas que você falou foi em relação à importação de insumos, inclusive camundongos. E isso, para mim, é um dos maiores terrores que a gente tem hoje. Isso impacta demais no prazo dos projetos. A gente impacta na inovação, porque, às vezes, você leva 6 meses para importar um insumo. E isso não dá para inovar assim, né? E aí eu queria perguntar para você qual é o segredo de vocês, se vocês também têm isenção de impostos. E
que a gente está fazendo de errado aí para acelerar aí esse processo? Acho que não existe segredo, né? Existe muito trabalho mesmo, e são 43 anos que a Fundep tem, se especializando em atendimento às demandas dos pesquisadores. Então, a vida da Fundep, ela é facilitar a vida de vocês. Então, tem uma equipe de profissionais especializada em todo esse processo de importação, e todos os dias a gente tem discussões, né, internas para tentar tornar esse processo cada vez mais eficaz. Então, nós estamos, nesse momento, justamente revisando todos os processos, criando instrumentos de diálogo com os coordenadores, pesquisadores, para que eles possam acompanhar em tempo real onde está cada um desses instrumentos, insumos, né, que são necessários para o desenvolvimento. Então, é metodologia, pessoal qualificado, paixão pelo que a gente faz também. Todos na Fundep, convido todos vocês a conhecer a equipe, todos são muito apaixonados pelo que fazem. E nós temos um movimento também que foi recente, lá chamado Fundep Lab, onde os pesquisadores vão falar um pouco sobre os desenvolvimentos que eles têm no dia a dia, e a Fundep fala um pouco dos processos, para que cada um conheça a dor do outro. Então, esse compartilhamento, o estreitamento da relação, ele torna esse processo muito vivo e empático, né? Então, as pessoas sabem o impacto que tem o não recebimento, né, de um insumo para o desenvolvimento da pesquisa. E vocês trabalham junto com os fornecedores? Porque, às vezes, o problema está no fornecedor, que também tem que importar, não tem no Brasil. Sim. Esse insumo, e isso também, às vezes, não tem saída. Sim, nós temos uma relação também muito próxima e tentamos cada vez mais fazer compras consolidadas, o que nos dá também essa maior possibilidade de negociação junto aos fornecedores. Como eu comentei, são mais de 400 parceiros, né, que nós temos pelo mundo. Então, esse volume de compras também é um dos facilitadores, né, para essa barganha aí no processo de recebimento dos produtos. Eu queria testemunhar que eles são realmente bons, mas a gente tem que fortalecer a Fiotec, tá? Porque a gente tem que fazer via Fiotec. A gente pode conhecer, visitar, mas a gente precisa fortalecer a Fiotec para fazer isso tudo. Eu acho que nós temos que trabalhar juntos. Sim, sim, com certeza. Vamos lá, Marco. Janaína, né? Sim. Eu vou só relatar a minha experiência, né? O Claudio Salvatore falou que demorou muitas reuniões. Eu consegui agora aprovar 2,5 milhões com a parceria com a indústria e FAPESP, onde a empresa está entrando com 2,5 milhões, a FAPESP com 500 mil. Desde 2015 começaram as reuniões e o projeto foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa de conceito, a segunda de pré-escalonamento e a terceira de desenvolvimento em BPF. Né? Todos os equipamentos que vão ficar para a USP, ou seja, para a Faculdade de Farmácia, e foram 50 reuniões até que chegar a um acordo comum. A primeira coisa que a empresa perguntou o projeto é escalonável? Quantas doses você consegue produzir por ano? Eu falei que seriam 6 milhões de doses por semana, 300 milhões de doses por ano era a capacidade de produção. Aí eles fecharam. Primeira coisa. E segunda coisa que eles quiseram é 80% da patente. Estão dispostos a pagar 7% do royalty, mas só sobre os 20%, não sobre tudo. Então, essa experiência eu queria trazer, né? Foi difícil, foram 2 anos e meio, 50 reuniões, entendeu? Os orçamentos que eu pedi há 2 anos e meio, já tive que pedir todo esse ano novamente para conseguir a aprovação do projeto. E o projeto foi aprovado. Tá? Só para dizer o que é possível, mas tem que persistir. Tem algumas instituições que já têm processos um pouco mais sistematizados, às vezes tem algumas que estão iniciando esse tipo de articulação de parceria, então até construir todos os instrumentos jurídicos, inclusive dentro da casa, né, porque não é porque é privado também que não tem todo um processo burocrático interno. Então, aqueles que já estão mais acostumados, eu tenho certeza que num aditivo a esse contrato, certamente vai ser mais rápido, né? Doutor Akira. Obrigado pela apresentação, Janaína. Fantástico o trabalho que vocês estão fazendo. Mas eu vou ser rápido, sim, porque eu sei que o tempo urge. Já estamos atrasadíssimos. Você mostra que tem 270 empresas em biociências, coisas assim, e 143 em biotecnologia. E desses 143,
nós temos ainda 19% que não faturam, 53% que faturam até R$1 milhão por mês. E ainda, enfim, em se tratando de um mercado que tem... O Brasil tem um déficit nessa área de bilhões com importações. Assim. E temos uma infraestrutura científica, tecnológica, muito importante, interessante e tudo mais. Ainda que eu sei esse trabalho que vocês estão fazendo e outras fundações, a iniciativa de governo, coisa assim, você não acha que ainda está faltando alguma coisa que alavanque todo esse sistema? Não? Porque tem políticas, muitas políticas, né? Muitas legislações que estão aí sobrando, mas não tem ação concreta do governo para fazer acontecer. Tá? Países como China, Coreia, o Japão, o próprio Japão, os Estados Unidos, não vou nem falar, os países europeus mais avançados, têm implementaram uma política muito concreta para alavancar essa área, né? Produção. Nós estamos falando em produção de produtos e insumos derivados de biotecnologia. E uma das formas é compartilhamento de investimento. O governo coloca recursos, sim, para aqueles objetivos específicos. Aqui no Brasil, uma descontinuidade das políticas, primeiro, tem várias políticas, mas a continuidade, a descontinuidade é uma coisa terrível. Você não acha que a gente tem que mexer alguma coisa nessa área? Não, apenas para provocar. Obrigado. Sim, eu vou responder o que eu posso e não o que eu gostaria, né? Mas existem várias iniciativas, pelo menos Minas tem feito políticas estruturantes que perpassem e sejam apartidárias. Pelo menos tem tentado fazer algumas coisas nesse sentido. Então, inclusive, tem uma missão agora que nós estamos indo para Israel, estou indo a convite do governo, inclusive, para a gente poder buscar quais são essas melhores práticas, inclusive um país que também tem se posicionado muito com essa vocação, que é uma vocação mineira também. Então, tem várias iniciativas muito fragmentadas até o momento. Eu acho que o grande desafio é integrar tudo isso que já existe, porque tem muita gente aportando recurso, muita gente investindo em infraestrutura, investindo em capacitação, só que de forma desconectada. Acho que no momento em que todos estiverem convergindo em termos de ações e pensando dentro de um mesmo planejamento estratégico, acho que com isso a gente consegue alavancar melhor essas ações estruturantes. Então, eu diria que esse é um nosso grande desafio, integrar as ações que já estão acontecendo, até mesmo de pensar em novas ações. Sabe? Porque a gente tem muito recurso já aportado em estruturas físicas. Eu tenho visitado muitos laboratórios fantásticos que são referência em termos de equipamento e de competência técnica para o desenvolvimento, mas que estão ficando sucateados, que estão com muita mão de obra que está obsoleta por falta, né, de uma demanda mais estruturada, por exemplo, de parcerias para o desenvolvimento. Então, a gente já tem muita coisa que já foi desenvolvida também, apesar de não ser o ideal, mas eu acho que o grande desafio é a integração de tudo que já existe, né, antes de pensar no próximo passo. Obrigado, Janaína. Infelizmente, não temos mais tempo para continuar nossa discussão. Estamos encerrando essa sessão. Eu agradeço mais uma vez aí. Obrigada.